O Brasil depende cada vez mais do contexto histórico internacional, porque nós somos um grande país, uma grande população e, quiçá, o território do planeta Terra que ainda tem mais recursos naturais. Então, todos os capitalistas do mundo vêm aqui para o Brasil para tirar sua lasquinha. E o que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo no mundo é que nós estamos vivendo, desde 2008, 2010, uma grave crise, que é uma crise do modo de produção capitalista, não é apenas uma crise cíclica da economia, mas é uma crise estrutural que afeta a economia como um todo, que traz consequências sociais, com maior desemprego, com fome, com o flagelo dos migrantes que tentam sair do sul para ir para o norte. Há uma crise ambiental pelas agressões que o capital faz aos recursos naturais. E há uma crise de valores, porque no passado nós somos educados no valor da educação e do trabalho. Agora, para o capital financeiro, não interessa mais ter trabalhadores estudiosos e nem interessa trabalhadores. Bem, diante de um cenário tão complexo de crise, qual é o plano do capital para eles saírem da crise? Eles estão aplicando um plano que é para eles se salvarem. E jogam todo o peso da crise sobre a população, sobre os trabalhadores. Então o plano deles é se apropriar dos bens da natureza, para eles ganharem dinheiro com água, com minério de ferro, com petróleo, com a biodiversidade. Segundo, se apropriar das empresas estatais. Terceiro, transformar o que era serviços públicos de direito do povo em mercadoria. Só vai ter saúde se pagar, só vai ter educação se pagar, só vai ter água se pagar. E quarto, eles querem colocar a economia brasileira a serviço dos interesses do capital dos Estados Unidos. Quinto, eles estão tirando todos os direitos dos trabalhadores que nós construímos ao longo do século XX. Por isso veio a reforma trabalhista, a reforma sindical, a reforma da Previdência. E incluíram, que nem na Idade Média tinha, o trabalho aos domingos, sem que eles paguem hora extra ou valor a mais. Bem, esse é o plano deles. Para implementar um plano assim, vem o terceiro capítulo. Os capitalistas em todo o mundo tentaram colocar governos de direita, porque nenhum governo democraticamente eleito poderia ser eleito explicando que o plano é esse. Então, com a cessão do Trump nos Estados Unidos, já foi o primeiro ensaio de como colocar um governo direitista. E o Trump passou, então, a financiar outras eleições em várias partes do mundo, tentando aplicar esse mesmo modelo. E aqui no Brasil, então, nós tivemos a eleição do Bolsonaro. Porém, antes da eleição do Bolsonaro, já como parte da aplicação desse plano, eles tiveram que derrubar Dilma, num processo completamente espúrio, ilegal, que agora até a própria Janaína Pascoal, autora do processo, e o próprio Michel Temer, beneficiário do processo, reconheceram que foi um golpe. Depois botaram na cadeia o Lula, porque o Lula ganharia as eleições de 18. E aí, com os potentes computadores do Mossad e da campanha Trump, eles fizeram todas aquelas maquinações, manipulações pelas redes sociais e conseguiram eleger o Bolsonaro de presidente. Bom, aí estamos aí assistindo um ano de governo Bolsonaro. Está todo mundo apavorado. Mas o que significa o governo do Bolsonaro? O governo do Bolsonaro é um mero capitão do mato dos capitalistas. Se ele não dá certo, continuar falando muita bobagem, eles podem até trocá-lo pelo Mourão ou por outro qualquer. O principal é nós entender que o governo Bolsonaro não tem futuro. Na verdade, o grande fiel da balança dos capitalistas é o Guedes. O Guedes que é o zelador do plano. E o Bolsonaro, se eles precisarem, eles tiram. Qual é as contradições que o governo do Bolsonaro está vivendo hoje que nos beneficiam e, portanto, se transformam em fragilidade dele? Primeiro, que não é um governo de maioria.
O governo Bolsonaro tem apoio consistente de 8% de fanáticos pentecostais, urgente das polícias e das Forças Armadas. Mas tem 92% que não apoia firmemente o governo. Ele tem 30% de apoio eleitoral, mas tem 70% que é contra. E, portanto, não é um governo de ampla maioria. Não tem a maioria do povo ao seu lado. Segundo, a contradição. Mesmo que a economia volte a crescer, não é para atender todo o povo. É um crescimento que interessa apenas os bancos e as multinacionais. E, portanto, os problemas do povo, do desemprego, da inflação, vocês viram o preço da carne, do botijão de gás ao que foi? Esses problemas do povo, da ampla maioria, não vão se resolver. E, portanto, vai criar uma insatisfação ainda maior contra o governo. Terceira contradição. Ele tem apoio das Forças Armadas, mas as Forças Armadas passaram a vida inteira defendendo a soberania nacional. E agora como explicam a venda das estatais, a entrega do pré-sal, até mandaram para o Congresso, que ainda não foi aprovado, tomara que não seja, uma lei que entrega as terras brasileiras ao capital estrangeiro. Ou seja, vão vender até as nossas terras, que antes as Forças Armadas eram contra. Né? E, por último, a última contradição que o governo tem. Eles ficavam falando que os petistas eram corruptos. E veio à tona o caso dos milicianos, depois da morte, do assassinato da Marielle, né, e do processo que está correndo no Rio de Janeiro, que a família Bolsonaro extorquia todos os meses o salário de 65 funcionários da Câmara de Vereadores e da Assembleia. Isso é mais que corrupção, isso é roubo. E para onde ia esse dinheiro? Ia para contas pessoais, para uma loja de chocolate, que era só aparência, até para as contas do que é hoje a primeira-dama. Portanto, a família Bolsonaro está enlameada com corrupção. E isso afeta os que defendiam ele, que votaram nele por causa da corrupção. Bem, por último, companheirada, essas são as mazelas deles, dos capitalistas, do governo Bolsonaro. Mas não adianta nós, como militantes, ficar só falando mal deles. Nós temos também algumas tarefas que precisamos fazer no nosso campo popular, que são tarefas permanentes, para poder nós reorganizarmos o nosso time e virarmos o jogo. Primeira tarefa, retomar o trabalho de base, que é aquele trabalho de formiguinha, de conscientização. Com quem fazer o trabalho de base, já que a classe trabalhadora está dispersa? Com os jovens da periferia e com as mulheres. Esses são os dois novos sujeitos históricos que podem gerar uma grande mobilização popular contra essa situação das coisas que nós estamos aí. Segundo tarefa nossa, a formação política. Por isso eu vim aqui com muito gosto nesse curso de verão. Isso é uma formação política. Isso é recarregar as baterias da nossa militância para ela ter mais clareza de como se comportar. Isso que é formação política. E estudar, se preparar para conhecer melhor a situação do nosso país. Terceira tarefa, nós temos que usar todas as formas de comunicação de massas para levar nossa mensagem para o povo. Seja as redes sociais, seja isso que estamos fazendo aqui pelo YouTube, seja em tabloides, seja boletim, seja pichação. Todas as formas de comunicação social são importantes nessa luta ideológica contra o fascismo. Quarta tarefa que nós temos é estimular a mobilização de massa. Porque, no fundo, o que altera a correlação de forças não são as ideias, os ideais ou os propósitos. O que altera a correlação de forças é se as massas se mobilizarem para se contrapor a esse plano do capital. Então, temos aí pela frente, já anunciado, uma grande greve geral do setor de educação para o dia 18 de março. Temos a mobilização do 8 de março das mulheres. Já temos duas datas importantes que podem transformar março já num esquentamento dessas mobilizações que precisam ser feitas para enfrentar essa situação. E também nós teremos as eleições de outubro. As eleições de outubro, embora municipais, não é para discutir buraco de calçada.
As eleições municipais de outubro é para discutir projeto, para nós fazer enfrentamento às ideias da esquerda, as soluções para o povo e enfrentar esse governo Bolsonaro. E eu espero que os partidos de esquerda, porque isso é uma tarefa deles, coloquem seus melhores quadros disputar as eleições municipais. E que a propaganda e o debate político não seja só dos problemas da cidade que são necessários, mas seja, sobretudo, discutir o projeto de país, para nós derrotar nas urnas também esses neofascistas que se apoderaram de Brasília. E com isso também, então, nós incluirmos na nossa pauta permanente a discussão de um novo projeto popular para o Brasil. Não adianta apenas nós ficar olhando para o passado. Ah, como foi bom o governo Lula. Ah, se a Dilma não tivesse caído. Isso tudo é do passado. Nós temos que olhar para o futuro agora. E o futuro é: que projeto de sociedade nós queremos para resolver o problema de desemprego, para resolver o problema de moradia, para resolver o problema do sem terra, para resolver o problema da educação para todos, para resolver o problema que os trabalhadores e a maioria da sociedade enfrentam. Isso se chama projeto de país. Bem, companheirada, desculpe o atropelo, mas, como o tempo é curto e vocês também não têm muita paciência, né? Essas são algumas ideias gerais para vocês refletirem e debaterem com seus companheiros aí onde vocês moram, trabalham e estudam. Um grande abraço a todos.